E como a gente acabou de falar de poder calorífico, falar um pouquinho das propriedades do combustível, né? Ah, na verdade, aqui a gente vai olhar essa tabela algumas vezes, né? Mas não, agora vamos focar só no poder calorífico e relação estequiométrica. Olhando no poder calorífico, o que seria o poder calorífico? Quanto de energia eu libero por quilograma? Significa o quê? Se eu tenho um punhadinho lá de 1 kg de gasolina, quanto que eu libero de energia de gasolina pura? Entre 41 e 41,5 megajoule por quilo. De onde que vem isso? Na verdade, se você pegar qualquer latinha de refrigerante, qualquer comida, tem lá quantas calorias por dia uma pessoa comum precisa, né? Na verdade, também tem em quilojoule. Então eles falam, uma pessoa normal precisa de 8.400 kJ por dia. Se você fizer a continha, né, trabalho, né, que é joule, energia, dividido por tempo, você vai achar que uma pessoa normal precisa de mais ou menos 120 watts de potência para se manter viva. Interessantemente, né, abre um parênteses, na engenharia mecânica a gente usa muito esses 120 watts e é perdido em quê? Se eu estou aqui parado, preciso de 120 watts para ficar vivo, para o meu corpo funcionar, ele é perdido em quê? Calor. Se eu fizer exercício, eu vou produzir movimento e mais calor, mas se eu estou parado, 120 watts. Isso aí, por incrível que pareça, é uma métrica que a gente usa no dimensionamento de ar-condicionado de ambiente. Então, se eu estou dimensionando o ar-condicionado dessa sala e eu tenho 10 pessoas, eu tenho que entrar na minha conta do ar-condicionado essas 10 pessoas. Porque geralmente tem muita gente que só considera as paredes, o calor, tal, não sei o quê, e esquece que as pessoas geram energia lá dentro, geram calor, e o ambiente fica quente, porque elas estão produzindo energia. Da mesma forma que 8.400 kJ, se você fizer a continha aqui, só não come bola que aqui é megajoule, né? Então seria, eu preciso de 8,4 megajoule por dia, a gasolina me dá em torno de 40. Se fizer a regrinha de 3, se eu conseguisse digerir gasolina com 200 e poucos ml, 300 ml, eu conseguiria ter energia para o dia inteiro. Só para você ter ideia da quantidade de energia que eu tenho tanto na gasolina quanto no diesel, muita energia. E a gente não bebe só, não usa só uma quantidadezinha tão pequena de gasolina, de massa, né, por dia para viver. A gente come 1 quilo e meio de comida por dia. Então, para ter noção de energia que está dentro. O etanol é menor, o etanol é 25. Eu até brinco, tem uns caras aí que são movidos a etanol, né, a álcool. Aquele percentual que você vê lá na cachaça, na vodka, etc., é etanol. É o mesmo do posto. Só que ele é diluído. Então, fala, tem, sei lá, 20%, o 20% de álcool, 6%, é quanto de etanol tem lá dentro. E com isso você também consegue calcular que o nosso corpo é capaz de digerir etanol, né? Então a gente pode ver só nisso aqui que o etanol gera muito menos energia que a gasolina, mas não tão baixo, né? A nossa gasolina, na verdade, homologada E22, 22% de etanol, ela tem um poder calorífico um pouquinho menor. Então nosso carro, o nosso consumo é um pouquinho pior, quilômetro por litro, porque a energia que ela libera é pior, por causa da mistura do etanol. Mas esse é só um pontinho ruim, porque o resto traz um monte de vantagem misturar etanol na gasolina. O mundo inteiro está misturando e o Brasil é pioneiro nisso daí, né? Então, antes de criticar, na verdade, gasolina é legal, álcool na gasolina é legal. Mas a gente vai discutir melhor nos slides seguintes aí. Tem o metanol, tem o GNV, tem o GLP, o gás de cozinha. Muitos carros na Europa, Austrália usam. O diesel. E ao lado eu tenho a relação estequiométrica. O que seria a relação estequiométrica? Quantas partes de ar, quantas para uma parte de combustível. Então, gasolina padrão 14,8 significa o quê? Cada 14,8 partes de ar eu tenho que colocar uma de gasolina. Lembra da química do colégio? H2O, 2 de hidrogênio, uma de oxigênio, né? No caso aqui já é o contrário, são 14,8 partes de ar para uma de combustível. A nossa gasolina, por ter etanol, vai para 13,8, mais ou menos. E o etanol em si, 8,2. Metanol, menos ainda, 6,4. O que eu estou
falando? Por que eu estou falando nesses valores aqui? Você deve estar aí já dormindo, né? Mas é esse um dos motivos que faz a gente usar etanol para mudar a preparação, principalmente com turbina. Por quê? Se o meu motor admitiu, sei lá, 100 kg de ar, hipoteticamente, didaticamente, admitir 100 kg de ar, eu, para ter uma queima correta, para ter uma relação estequiométrica ar-combustível, porque se não tiver correta não vai queimar, para gasolina, eu vou ter muito menos gasolina, muito menos massa de combustível para aqueles 100 kg de ar do que se eu tivesse colocado etanol. E qual que é a vantagem disso? Eu estou jogando muito mais combustível para dentro da câmara, junto com aquela quantidade de ar. O combustível está em temperatura ambiente. A hora que ele entra, temperatura ambiente, vai roubar todo o calor de dentro da câmara para se evaporar. Pô, mas aí eu estou roubando energia do motor? Sim, mas se eu estou em plena carga, pezão no fundo, motor preparado, eu não quero que isso aqui derreta por temperatura. Então ele ajuda a esfriar todo o motor, principalmente pistão. E é um dos motivos, e eu vou falar, tem outra propriedade também do etanol muito boa, que faz ele ser o combustível escolhido para eu poder trabalhar no meio da preparação. A gente vai ver em mais detalhes depois, mas, por exemplo, se eu estou com o pé no talo, não importa se é gasolina ou se é álcool, para baixar a temperatura eu começo, em vez de estar com 13,8, famoso lambda 1, eu começo a trabalhar com lambda 0,8, 0,7, ou seja, 20, 30% de excesso de combustível. Para que eu faço isso daí? Essa relação estequiométrica, né, que eu falei 13,8, eu tenho mistura lambda 1, 13,8, 13,8 partes de ar para uma de gasolina, ou 8,2 de ar para 1 de etanol, da lambda 1, medidor lá que você tem no painel, sensor lambda está lendo, te fala lambda 1. Queima completa. Lembra do H2O, né? Duas moléculas de H para uma de oxigênio, tem a queima completa. Por que eu faço isso? É uma das maneiras de eu ter a queima correta dentro do motor, sem falhas, sem buracos, sem o carro dar aquela engasgada. E para emissões, consumo, eficiência é muito bom. Tem aqueles conceitos que se você trabalhar um pouquinho pobre, ou seja, um pouquinho com excesso de ar, você consegue garantir que todas as moléculas de combustível sejam queimadas por completo. Mas você prejudica um pouco emissões, o motor trabalha mais quente, né? Ele, na verdade, emissões de NOx são prejudicadas justamente porque está mais quente, mais chance de quebrar o motor e também de ter falhas, porque a frente de chama está correndo com combustível e de repente faltou combustível, só tem ar, a frente de chama para de correr e aí eu perco eficiência. Já no contrário, o excesso de combustível não é problema, só vou gastar mais combustível, mas qual que é a grande vantagem? Por que eu trabalho com excesso? Até 900 graus Celsius o motor pode trabalhar, acima disso começa a danificar catalisador. E o pessoal da preparação fala, mas eu arranquei o catalisador. Sim, mas lembra que suas válvulas de escape também estão dimensionadas para isso, né? Acima de 900 graus, eu começo a trabalhar com uma temperatura muito prejudicial para o meu motor. Isso, 900 graus de gás de escape, né? O pistão está lá perto dos 400, 500 graus. E aí eu posso quebrar esse carinha. Então, para não quebrar, o que eu faço? Excesso de combustível. Até mostrar em 2 videozinhos bem bacanas aí para entender um pouquinho do excesso. E esse excesso vai trabalhar como um resfriador. Aí tenta explicar para o leigo que você botando mais combustível, o motor fica mais frio. Por quê? Esse excesso de combustível vai entrar lá. Lembra da regrinha H2O? Se eu botar 3 moléculas de hidrogênio para uma oxigênio, 2 vão reagir com oxigênio e a outra vai ficar perdida. Nesse caso do combustível, essa perdida vem em temperatura ambiente, evaporou, roubou energia do combustível e vai ser perdida no escapamento. Você vê alguns carros acertados com etanol, principalmente no carburador, trabalhando com excesso tão grande que você andando atrás do carro, você sente aquele cheiro de álcool no ar, porque é excesso, é álcool saindo puro pelo escapamento. E se mesmo assim o leigo não entendeu o raciocínio, como que você explica? Todo mundo já viu churrasco, já fez churrasco na vida ou participou de algum churrasco.
Raciocina, se eu tenho a brasinha lá, o carvão, tá lá queimando. Tamo lá fazendo um churrasco. Aí o churrasqueiro fala, putz, tá acabando a brasa, vamos botar mais carvão. O que ele faz? Ele tira a carne da grelha, tira tudo e joga mais carvão e espera. Por quê? Eu tenho aquela brasinha pequenininha. Se eu jogar um monte de carvão em cima, o que acontece com a brasa, com a temperatura de tudo? Derruba. Se eu deixar a carne ali em cima, estraguei a carne. Porque a temperatura cai muito. Por quê? Toda aquela massa de carvão cai em cima da brasa, vai roubar calor lá da brasa, até que ali voltar a queimar, eu baixei muito a temperatura. É o mesmo conceito que eu faço dentro do motor. Joga excesso de combustível e esse excesso não vai queimar, só vai roubar energia lá de dentro. Olha que interessante esse vídeo do painel do Mustang, que uma vez eu estava testando. Ele mostra a relação estequiométrica do combustível no painel. Em vez de mostrar a lambda, ele mostra a relação estequiométrica. E o que isso significa? Conforme eu vou com carga ganhando rotação, as temperaturas vão subindo e ele vai cada vez enriquecendo mais a mistura. Isso que é um motor aspirado. Ele chega, se você fizer a continha, a lambda perto de 0,7, ou seja, 30% de excesso de combustível para resfriar tudo. Esse outro vídeo também é muito bacana. É a Super V8 australiana com Holden Commodore, o vulgo nosso Ômega, mais ou menos o que veio o australiano, não é esse modelo, mas esse carro tinha muito a ver com o Ômega da Opel, alemão. E isso é uma corrida da Super V8 numa pista que para a Austrália inteira para assistir essa corrida. Chama Bathurst e o piloto Peter Brook. Olha que interessante, eles têm a saída de escapamento pelo lado esquerdo do V8 e o motor trabalha com tanto excesso de combustível, gasolina, com tanto excesso que eu chego a soltar fumaça preta no motor gasolina, ou seja, um carbono saindo pra caramba no escapamento pelo absurdo de excesso de combustível. Também gosto muito desse vídeo por questões, até voltar ele, que eu uso na aula de dinâmica veicular, de suspensão, e a gente vê o carro até levantando a roda aqui dianteira. Isso propositalmente pelo projeto de suspensão para jogar mais carga nesse pneu e ele não rodar e eu poder acelerar mais ainda. Mas voltando ao assunto, olha que legal. Como trabalho com excesso de combustível a ponto de fazer fumaça preta. Por que eu faço isso? Quanto mais excesso de combustível, quanto mais combustível, mais eu vou esfriar a câmara e, consequentemente, eles conseguem botar mais avanço de ignição e, consequentemente, vem mais torque e mais potência. Mas isso é o extremo do extremo, é aplicado apenas em corridas, né? Mais uma gusparada preta. Toda vez que enfio o pé no acelerador, vem a gusparada preta.